Estamos começando mais um programa Conexão Mororó. E hoje, nosso convidado de honra é o senador Eduardo Girão, do Podemos, diretamente de Brasília. Seja bem-vindo, senador. Paz e bem, eu que fico muito feliz mais uma vez com o convite de vocês, diretamente aqui de Brasília, né, para a TV Capital, com exclusividade, uma honra e uma alegria. Estamos aqui às ordens para a gente debater esse momento importante, esse momento, Anselmo, que é decisivo para o nosso país. Muito obrigado, senador, pela o seu tempo, que é curto demais em Brasília, mas antes de tudo eu queria elogiá-lo em nome dos cearenses, ao nome do povo que o elegeram também, a coragem que o senhor, e quanto o senhor está nos representando como um patriota, não só como um senador da República, mas como um patriota em tentar organizar esses poderes e que o senhor ministro Alexandre de Moraes venha conversar com os senhores senadores, o qual representa o povo brasileiro. E eu acho que o senhor está sendo um herói na nação. O senhor está sendo conhecido, já era conhecido, mas o Brasil inteiro está tendo esse sentimento do patriotismo e da hombridade que o senhor tem para com os senadores, né, que já deveriam ter todos convocados. E de onde vem, senador, essa força, essa garra toda com o senhor? Olha, em primeiro lugar, vem do compromisso, né? Do compromisso que a gente teve, Anselmo, e eu deixei isso muito claro aqui no Conexão Mororó da última vez, compromisso com os cearenses, né? Através de princípios e valores que a gente se propôs a defender aqui em Brasília. O nosso povo, você sabe melhor do que eu, é um povo libertário, que não aceita imposição de cima para baixo. E a nossa história é recheada de casos como o próprio Dragão do Mar, Dr. Bezerra de Menezes, Bárbara de Alencar, enfim. Nós temos aí uma trajetória de cearenses que mostraram seu valor. E eu sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou procurando colocar as coisas em pratos limpos aqui em Brasília. Porque nós temos um poder, que é o poder judiciário, especialmente os tribunais superiores, STF, STJ, que estão acima dos outros poderes da República, do poder executivo, estão invadindo o legislativo também, muitas vezes legislando, e ultimamente a gente tem visto uma militância político-ideológica de alguns ministros do STF, não são todos, mas alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que precisa de um freio, né? Porque já ultrapassou todos os limites, chegando ao ponto de acusar uma entidade super acreditada pelos brasileiros, que é as Forças Armadas, né? E dizendo que elas estão jogando contra, querendo desacreditar o processo eleitoral do país, enquanto apenas eles pediram dados. Então é como se você, Anselmo, me convidasse para a sua casa e eu fosse com a minha família e você levasse lá o jantar e a gente celebrasse, e no final você pede para que eu elogie o jantar. E eu disse, poxa, muito obrigado, mas fiquei calado, não elogiei. Então você começasse ali a me destratar, né? E é isso que está acontecendo, infelizmente, nesse caso, entre o ministro Barroso e as Forças Armadas. Ele queria que as Forças Armadas elogiassem o processo eleitoral, enquanto na posição das Forças Armadas tem falhas a serem corrigidas, né? E as Forças Armadas, a gente sabe que tem um corpo técnico fantástico, né? De alto gabarito, né? E a gente tem que dar atenção para o que eles dizem. Senador, se eles fizeram isso, certo, na Casa dos Representantes do Congresso, lá no Brasília, com os deputados, fizeram isso com as Forças Armadas.
O senhor, como senador, não teme que eles também possam fazer isso dentro do Senado? Eles já estão fazendo, inclusive, Anselmo. Você tem essa semana um julgamento aí do senador Cajuru por 6 denúncias contra ele, por ter utilizado a palavra, por ter feito críticas ácidas, né? E agora o STF está querendo enquadrá-lo, né? E já marcou o julgamento sobre esse caso dele. Eu espero, sinceramente, que os ministros tenham um pouco de bom senso, tenham prestado um pouquinho de atenção. Eu sei que eles estão no nível acima, né, dos outros poderes, mas que eles tenham prestado um pouquinho de atenção nas ruas, domingo. O que aconteceu em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em tantas outras capitais, o povo se manifestando pela liberdade de expressão. Total. O povo se manifestando pela democracia. Quem é que está atacando a democracia? Quem é que está desrespeitando a Constituição? Então a gente vê realmente ministros que, através de inquéritos ilegais, você pegar esse meu convite para o ministro Alexandre de Moraes, que 34 senadores assinaram, mas o presidente ainda não colocou em pauta, mesmo com essa quantidade de senadores assinando, é um convite para que ele venha explicar aspectos formais desse inquérito, que é completamente ilegal. Se você pegar qualquer jurista de bom senso, ético, correto, ele vai dizer que o inquérito é um inquérito ilegal, não está previsto na Constituição. Não que eu concorde que o deputado Daniel Silveira, que o ministro Alexandre de Moraes, que é a vítima, que manda, que processa, que julga, que manda prender, não é que o deputado Daniel Silveira, eu assine embaixo do que ele fez. Muito pelo contrário, eu discordo do tom agressivo dele, né, de falar da vida pessoal, às vezes ali, pesado com os ministros. Está errado. Ele tem que ser processado, mas ele tem que ser punido de acordo com o devido processo legal, e não uma invenção do Supremo Tribunal Federal que está, no meu modo de entender, afrontando um princípio básico nosso, da Constituição, da democracia, que é a liberdade de expressão. Então, daqui a pouco, se a gente não tomar uma medida, se o Senado continuar acovardado do jeito que está, omisso do jeito que está, a gente não vai poder nem falar mais. Daqui a pouco nós não vamos poder conversar com o senhor, discutir, e o senhor dar a sua opinião, a sua ideologia, e nós também, o povo, não vai mais poder falar. Senador, aproveito o ensejo e pergunto ao senhor, como é que está essa blindagem dos governadores, dos respiradores? Por que isso não foi avante? Por que parou e está estagnado? Olha, Anselmo, muito boa essa sua colocação, né? A mesma forma que a gente vê que existe uma blindagem aqui aos ministros do Supremo pelo Senado Federal, e até jornalista preso, hein? Jornalista preso. Nosso conterrâneo aqui deu entrevista conosco aqui. Exatamente. Olha onde é que vai chegar. Por isso que nós temos aqui, o Senado tem esse papel constitucional. Nos defenda, senador, pelo amor de Deus. Claro, lute mais, pegue o pessoal, porque daqui a pouco ninguém vai poder mais falar nada. Pode ter certeza que eu estou trabalhando no limite das minhas forças e vai dar certo, porque quem está no comando, você sabe, eu sei, quem está nos assistindo no Conexão Mororó sabe, quem está no comando é Jesus, né? E tem um limite para tudo isso. Esse país é abençoado e a verdade e a justiça vão triunfar. Por falar em verdade e justiça, você lembra que na última entrevista que nós tivemos, né, no último contato que eu tive com vocês, eu falei muito naquela época da CPI sobre o consórcio Nordeste, daquele escândalo dos 300 respiradores, onde foram comprados antecipados por quase 50 milhões de reais. Por empresas de maconha também. Da empresa de maconha, e que esses respiradores até hoje não chegaram, e cearenses morreram por isso. Pois blindaram ali os governadores, a cúpula da CPI, que hoje está lá, toda junta com Lula, né? Mais uma prova que era uma CPI politiqueira, com o objetivo de antecipar as eleições para o ano passado. Então, a Polícia Federal fez, na semana passada,
cumpriu o seu dever. Aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós cobramos o tempo todo, continuamos, e eu agradeço a você também por ter cobrado isso, porque eu acompanhei nos programas, e está aí o resultado. A Polícia Federal fez uma operação nos estados do Nordeste, entrou também em São Paulo, aqui no Distrito Federal, e vem coisa braba por aí, porque são 2 ex-ministros do governo Dilma que também são alvos dessa investigação, né? E a gente precisa saber exatamente para onde foi esse dinheiro. Parece-me que já tem confissão, que já tem delação, que já tem tudo, e que a verdade vem à tona para a gente realmente saber que desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. E quem assassinou deve ser punido pela legislação brasileira. Senador, eu acho o seguinte, o Brasil, certo, agradece a posição que o senhor faz e atua no nosso Senado, porque foram poucos que tiveram a coragem, certo, e enfrentou aquela CPI e falou tão bem o que exatamente a população, o povo queria falar. O senhor estava nos representando, o senhor estava sendo a voz do povo naquela hora que estava lá na CPI falando, e não vimos poucos, com exceção pouquíssimos, mas o senhor que liderou, e o senhor merece a admiração de todos os brasileiros e dos cearenses também, certo? Eu gostaria de estar mais tempo aqui com o senhor, sei que sua agenda aí em Brasília está super ocupada, super apertada, e só tenho que agradecer em nome desse povo de Deus aqui que lhe assiste também, de toda a grande Fortaleza, todo o estado do Ceará, que também será retransmitido, e pode deixar suas considerações finais, senador. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, pela sua generosidade e suas palavras, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Estou vendo muitas injustiças no Brasil, no Ceará. Pode ter certeza que a gente está atento, né? Precisamos, nesse ano importante, de renovação das lideranças. O Senado fica protegendo o Supremo, e o Supremo protegendo alguns senadores, porque a gente tem senadores que têm o rabo preso aqui, e é muito importante que a população do Ceará saiba escolher os seus representantes na próxima eleição. Já deu. Hoje nós temos aí facções criminosas mandando e desmandando no Estado. Eu tenho uma CPI, Anselmo, para apurar isso que está aqui na mesa do presidente do Senado, apurar o crime organizado. Não é possível que o nosso povo seja humilhado ao ponto de ter que entrar em bairros em determinados horários, pedir autorização. Tirar o capacete, tem que baixar os vidros, senador. Pra você entrar no bar, você tem que baixar o vidro do carro, e se for de moto, tem que tirar o capacete. Isso está em todo o estado, não apenas em bairros de Fortaleza, na região metropolitana, e também, olha que absurdo, famílias e famílias e famílias sendo expulsas por facções criminosas. Então, isso tem que acabar. O Estado é subserviente, né? O Estado do Ceará tem gastado 1,2 bilhão de reais. Eu vou repetir, 1,2 bi, não é milhão não, que já é dinheiro demais. Bilhão de reais com publicidade e propaganda, e a segurança está do jeito que está, ou seja, é uma inversão de valores para mostrar que está tudo bem, que está tudo sob controle, que é um grande líder que nós temos à frente, e está aí o resultado disso, o povo sofrendo por essa vaidade desmedida e por uma historinha de ficção científica que é passada, porque na vida real é outra. Então, a verdade vai triunfar, o povo do Ceará será libertado, e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Estamos aqui sempre às ordens. Obrigado, senador Eduardo Girão, pelas suas belíssimas palavras. Obrigado por representar o povo brasileiro nesse Senado Federal. Aqui finalizo mais um programa Conexão Mororó, com um coração cheio de esperança de que tudo vai dar certo, e até o próximo programa. Anselmo Mororó.